Em primeiro lugar, eu queria agradecer em nome da Semana Universitária da Universidade de Brasília, na nossa, agora de 2021, vai ser 100% remota, né, ou na sua forma live, ou na sua forma gravada, e nós optamos em fazer essa mesa redonda sobre nanotecnologia e fotomedicina, para poder resgatar um pouco da memória, né, da nossa vida, da nossa trajetória, e também prestigiar o nosso orientador, né, ao longo da nossa vida, né, que continua aí nativa, firme e forte, trazendo novidades na área de pesquisa, na área da ciência, porque se a gente não tiver os exemplos, se a gente não tiver as inspirações, a gente não consegue aí ter essa dinâmica de trazer essa vontade de ser cientista para essa meninada nova que está vindo aí, né, para a nova geração. Então, é um prazer, meu nome, trazer o professor Antônio Cláudio Tedesco para esse nosso bate-papo, né, sobre nanotecnologia e fotomedicina. Vou deixar um pouquinho para o Cláudio falar, né, da formação dele, e aí a gente vai trocando informações, conversando na forma de um bate-papo mesmo, sobre essa área tão interessante da ciência. Queria passar para o Anderson, falar alguma coisa. Então, Cláudio, eu conheço desde 96, quando eu fui fazer mestrado em Ribeirão Preto. Desde que conheci a Cláudia também, né? Conheci a Cláudia no laboratório do Cláudio, estava terminando a graduação. Bom, hoje, né, como titular, parece que não reflete, né, Cláudio, toda a caminhada que você teve, desde a graduação, todos os passos, todos os percalços. Então, eu queria que vocês pudessem, né, falar um pouquinho, né, de como foi essa trajetória até os dias de hoje, porque daqui para frente, depois são outras perspectivas que a gente conversa aí no bate-papo. Sem dúvida. Bom, quando a graduação eu acabei fazendo na área, fiz na Química, na época fiz bacharelado e aproveitei e fiz a licenciatura também, que sempre é uma ferramenta a mais para ajudar a gente no crescimento. Logo depois, a gente, ainda durante a minha graduação, eu junto com uma colega, nós fomos procurar um estágio de iniciação científica no laboratório do professor Bonilha, que era um fotoquímico, em 1992, não assustem com as datas, que estava voltando, na verdade, de um pós-doutorado em Chapel Hill, e estava trazendo a linha de fotoquímica orgânica para Ribeirão Preto. E aí a gente começou a trabalhar junto com Bonilha, e exatamente ele estava muito ligado a um outro professor de São Paulo, do Instituto de Química, o professor Franquina, que foi co-orientador dele no doutorado e orientador dele no mestrado, que também desenvolvia a mesma linha de fotoquímica orgânica. A ideia nessa trajetória era tentar estudar, desde a linha do Bonilha, era tentar ver como que a luz, basicamente a luz ultravioleta, que as moléculas orgânicas absorvem muito nessa região, podiam ser biomoduladas as reações, no caso uma reação específica de substituição nucleofílica, clássica em orgânica, mas que quando modulada por luz, ela tinha um mecanismo de reação completamente diferente. Isso na época me chamou a atenção porque era uma maneira da luz interagir no processo químico, né? Não só fornecendo energia, mas mudando toda a resposta. E o Bonilha já tinha a ideia de trabalhar com outras moléculas, que a Cláudia foi fazer estágio com a gente, também fez a IC dela lá, e também ele já trabalhava com sistemas organizados, com meios microheterogêneos. E isso daí, eu acho que isso, embora o pessoal não chamasse de nanotecnologia, o sistema organizado microheterogêneo é o berço da nanotecnologia. A nanotecnologia só ganhou um nome, ganhou uma roupagem em 2000. Mas em 92, muita gente já fazia nanotecnologia ou estudava processos em sistema nano sem saber disso. E nós também. Mas eu tinha um desconforto muito grande. Bom, eu fiz meu mestrado, o IC me ajudou demais, porque eu consegui terminar o mestrado em 1 ano e meio. Para a época era um tempo curto, ainda a gente podia fazer em 3 anos. E logo que eu terminei o mestrado,
a faculdade estava abrindo uma contratação de um colega para a área de fotoquímica orgânica. Então, eu tive a sorte e o prazer de poder... Eu fui o primeiro mestrando a entrar no programa da Química em Ribeirão Preto e fui o primeiro a concluir o mestrado. E logo depois apareceu um concurso, uma contratação, e eu fui contratado também na faculdade. Então, logo que eu terminei, acho que foi uma das últimas contratações ainda apenas com o mestrado na USP. Pouco tempo depois passou a exigência do doutorado. Bom, aí você acaba assumindo. Aí o Bonilha, é óbvio, a gente já tinha um laço de trabalho extenso, eu acabei dividindo o laboratório com ele, e a gente acabou aplicando, junto com os outros colegas de São Paulo, tentar consolidar a linha de fotoquímica orgânica, que era dele. E aí, Ribeirão não tinha doutorado na época, então eu fiquei inicialmente em São Carlos para fazer o doutorado, mas depois eu voltei a fazer em São Paulo com o mesmo orientador dele, que foi o Franquina, que era um físico-químico orgânico. Então foi aí que eu tive um contato um pouco maior com a área de físico-química orgânica. E o Quina sempre muito rigoroso, muito bravo, um gringo empurrado, mas uma pessoa muito boa. Eu falei para ele, eu quero terminar o meu doutorado, que foram 4 anos, né? Uma batalha. Eu falei, eu quero terminar meu doutorado, quero ir para a França, falei para ele. O Quina falou assim, não, você não pode, você não vai para a França, eu não vou aprovar a sua bolsa para a França. Aí eu já fiquei bicudo com ele, fiquei bravo com ele. Não, você tem que ir para um país que fale língua inglesa para poder ganhar uma experiência na língua e poder ganhar fluência na língua inglesa. Eu terminei o meu doutorado depois de trocentas correções, vai e volta, e aí eu escrevia muito ruim, e ele rabiscava tudo, e eu ia para São Paulo, já dava aula em Ribeirão, ia para São Paulo para fazer o doutorado, voltava, foi uma vida um pouco complicada, mas jovem ainda, começando meu relacionamento, dava para fazer, tudo é graça, tudo é gostoso. E aí, logo que eu terminei o doutorado, eu acabei procurando um anseio muito antigo meu. Eu achava que a gente precisava poder aplicar o que se fazia nas reações orgânicas em sistemas biológicos. E foi aí que eu fui atrás da área de fotobiologia e fotomedicina. Então, na época, eu apliquei para vários centros, na Caltech, e apliquei também para Harvard com a Irene, e consegui que a Irene realmente, que estava trabalhando com alguma coisa surgindo nessa área de fotobiologia, que era a terapia fotodinâmica, me recebesse no laboratório. Então, terminado o doutorado ainda, como docente da USP, consegui me afastar e fui ficar 2 anos em Boston. Naquela época, a gente conseguia ficar 2 anos fora, direto, né, num pós-doutorado, no primeiro pós-doutorado. E foi excelente, foi uma realidade muito boa. Não só porque a universidade em si apresenta uma estrutura diferente, mas porque é um aprendizado realmente não só da língua, mas da maneira como uma grande universidade trabalha. Então, equipamento a rodo, desperdício a rodo, infelizmente, a gente tem que falar isso, porque tem muito dinheiro, então o povo gasta muito, desperdiça muito, então você acaba ficando atento que isso não pode acontecer quando você trabalha com verba mais restrita. Mas a gente tinha seminários de grupo, uma equipe multidisciplinar fantástica. Tinha dermatologistas, a escola de medicina de Harvard ficava dentro do Mass General Hospital e ali tinha o grupo de fotobiologia. Então, aí eu aprendi a lidar com diferentes tipos de laser, com diferentes tipos de processo, com sistemas biológicos. Eu não tinha experiência nenhuma com célula, com crescimento de neoplasia, nada. Então, foram 2 anos riquíssimos de aprendizado. E voltei de lá com um container cheio de coisa. Como eles desperdiçavam muito e eles jogavam muita coisa fora, eu trouxe mais do que um laboratório na mala. Então, muitos desses reagentes que eu trouxe desde 95, quando voltei, vão ficar no laboratório para alguém que um dia vai utilizar, ou que queira utilizar, quando continuar. Então, já faz muito tempo. Mas trouxe também uma série de equipamentos doados, materiais, e aí a gente acabou, junto com o Bonilha, tentando montar o grupo de fotoquímica, que tinha a identidade dele, e eu montei o grupo de fotobiologia e fotomedicina. Logo depois que eu voltei, comecei também a orientar, já tinha uma certa bagagem para poder orientar e poder repartir a tarefa com alguém. E aí eu comecei a minha vida tentando, como todo mundo, fazer um enxoval. Então, São Paulo tem a possibilidade, a FAPESP, ela foi quem me custeou durante o meu pós-doutorado, eu consegui aprovar um jovem pesquisador. Então, foi aonde eu consegui o meu primeiro enxoval. Então,
O que a gente não tinha no laboratório, que era um laboratório de fotoquímica muito bem estruturado, a gente já tinha os sistemas lasers de flash fotólise para analisar, a gente acabou comprando com o jovem pesquisador. A partir daí, a gente acabou desenvolvendo as duas linhas em paralelo. Infelizmente, o Bonilha veio a falecer em 98, né? Eu ainda era muito jovem, todo mundo que estava com ele era muito jovem, e aí a gente teve que crescer rapidamente. E isso também foi uma oportunidade única de poder crescer e de poder continuar também a linha que ele fez. Bom, ganhei independência, fiquei um tempo, reorganizamos, distribuímos todo mundo trabalhando junto, isso uniu muito o grupo. Em 97, surgiu a possibilidade de fazer um estágio fora, com um colega nos Estados Unidos, que era basicamente espectroscopista na área de bioquímica, da antiga escola do Instituto da Química. Aí fui para lá, fiquei um ano em Madison, Wisconsin, e aí também foi onde eu aprimorei um pouco mais as técnicas de espectroscopia resolvida no tempo, que são as ferramentas básicas que vocês usam aí, que a gente usa até hoje, para avaliar qualquer molécula e qualquer sistema que vá induzir uma reação fotoquímica, uma reação fotobiológica, através de um processo fotofísico. Bom, foi um ano extremamente intenso, voltei para cá, e aí a gente já tinha uma identidade como grupo. Era o grupo de fotobiologia e fotopedicina. O foco, câncer de pele, né? E aí a gente começava já a montar uma proposta de trabalho de pesquisa em câncer de pele, e por sorte, a gente pôde fazer uma parceria com a Escola de Farmácia, com o HC, e a gente poder montar uma estrutura pré-clínica de tratamento. Foi aí que a gente montou o tratamento ambulatorial de câncer de pele por terapia fotodinâmica. É lógico que existiam limitações quanto a isso, a gente sabe que a TFD não é aplicada a melanoma, não era, né? Hoje já existe várias maneiras de fazer com que isso aconteça. Então, a gente trabalhava com os cânceres basocelulares, campo celular. Mas foi montada uma estrutura que envolvia atividade no laboratório, atividade de manipulação na farmácia e atividade clínica no HC. E esse modelo ambulatorial, ele se replicou em pelo menos mais 5 cidades. Brasília foi uma dessas, junto com o pessoal da UNB, o Ricardo, o Zulmiro, o Paulo. Depois nós replicamos isso na Unifesp, em São Paulo. Depois nós replicamos isso no Pará, no Evandro Chagas, e depois no Acre. E aí, na verdade, aqui Ribeirão já tinha fechado o ambulatório, mas esses ambulatórios continuavam trabalhando no modelo. E aí a gente foi buscar recurso no SUS para tentar aprovar essa plataforma, para tentar fazer com que isso virasse uma terapia acessível a todo mundo. TFD é barata, usa uma fonte de luz, um pigmento bem veiculado, e você consegue matar câncer. O câncer de pele é muito mais fácil de ser tratado, porque é um câncer de uso tópico, né? Você aplica o medicamento e aplica a luz. Mas eu ainda precisava, né, aprender um pouco mais, porque paciente envolve toda uma sistemática, uma liberação, e aí eu tive uma oportunidade também de fazer um outro sabático na França, onde eu fui aprender exatamente a desenvolver um modelo de pele, tá? Então, aí nesse momento surge desse experimento que a gente foi lá, usar a fotoquímica, a fotobiologia, fazer o modelo de pele tridimensional, construir a pele em laboratório, ainda não tinha, eu fiquei lá de 2004 até 2005. E voltando, a gente já implementou. Então, eu já tinha o grupo que fazia parte de fotobiologia para câncer, e aí, então, a gente tinha um berço para poder desenvolver um modelo de pele, no qual a gente criava o câncer nesse modelo de pele. Esse modelo de pele depois foi escalonado, e aí a gente conseguiu produzir essa pele também para tratamento de cicatrização, para tratamento de queimados, e aí, naquela época, já ocorreu que a gente precisava usar a luz não apenas para matar aquela pele com câncer, mas que aquele tecido que fosse reposto sobre alguém que teve uma queimadura ou alguém que precisasse de uma cicatrização mais rápida, podia, na verdade, a luz atuar de alguma maneira, que hoje a gente chama de fotobiomodulação, que é uma vertente dos fotoprocessos. Então, o fotoprocesso ou é para matar, terapia fotodinâmica, ou para fotomodular. E aí a gente já sabia um pouco de fotoquímica, a gente já sabia um pouco de nanotecnologia, porque todas as moléculas que a gente trabalhava precisavam ser veiculadas,
e a gente já sabia um pouco de engenharia tecidual, que era, na verdade, não só um modelo, mas que podia ser usado depois, no futuro, para aquilo que hoje a gente chama de engenharia tecidual ou medicina regenerativa. Então, lá em 2005, a gente já estava brincando com isso. Em 2006, não foi acidentalmente que a gente deparou com um sistema de veiculação que tinha um comportamento diferenciado. Ele abria a barreira hematoencefálica. E aí a gente falou, poxa vida, muito legal. Por que ele sinaliza a abertura da barreira hematoencefálica? Porque não basta ser nano para você poder penetrar na barreira hematoencefálica. Ela é muito fechada, é uma barreira celular muito tight junction, muito fechadinha. Então a gente percebeu que se você associa um sistema lipídico, proteico e polimérico, algumas proteínas sinalizam a abertura da barreira. O que é uma bênção, né? Que não basta ser pequeno para entrar no cérebro, porque o cérebro é, na verdade, o comando de tudo. Foi aí que a gente teve a ideia também. Poxa, mas se eu tenho alguma coisa que está modulando a entrada no cérebro, por que não tratar doenças neurodegenerativas ou doenças do sistema nervoso central? Novamente, a gente acabou fazendo uma parceria com a Unifesp, com o grupo do ESPER, e a gente começou a estudar epilepsia. Da epilepsia para o Parkinson, para o Alzheimer e para o câncer de cabeça, foi, na verdade, uma consequência. Então, nessa caminhada, a gente acabou trabalhando com 3 linhas. O câncer, a área de doenças do sistema nervoso central e a área de engenharia de tecido. Bastava, na verdade, a gente brincar com o quê? Com aquilo que a gente sabe brincar. Era uma luz que ativava uma molécula, um fotossensibilizador, veiculado nos mais diferentes sistemas, lipossomos, nanopartículas, dendrímeros, e que isso pudesse ter diferentes aplicações. E nessa caminhada até chegar, nós estamos aí mais ou menos na metade do caminho, eu fui muito bem agraciado. Eu sempre recebi apoio das agências de fomento, CNPq, o FINEP, que me ajudou a construir o laboratório que hoje a gente está, que a gente mudou, a FAPESP, que também sempre aprovou vários temáticos com outros colegas, e aí fica mais fácil você montar uma estrutura de trabalho, né? E em 2010, nós conseguimos estabelecer o centro de nanotecnologia. Nós montamos o primeiro módulo, que é o que o pessoal chama da casinha da esquerda, que, na verdade, ela foge dos padrões arquitetônicos da USP, mas ela tem 250 metros quadrados de laboratório para a gente fazer cultura de célula, estudo in vitro, toda a parte de caracterização espectroscópica, os lasers, e aí a gente começou a trabalhar com isso em 2010. Com o FINEP, e com a dificuldade que a gente estava tendo de translocar, ou de fazer a translação dessa pesquisa, desses resultados para a área clínica, ou para o parceiro econômico, porque a universidade, por mais vontade que a gente tem, a menos que a gente evolua para uma startup, fazer da universidade uma empresa para produzir para o mercado é um sonho que nunca vai se realizar. E hoje, tudo que o pessoal faz, na verdade, você faz uma startup e a startup dá continuidade com aquilo. Na minha época, há um tempo atrás, nós estamos falando aí de uma década atrás, não existia o conceito de startup. Então, eu acreditava que ainda se eu pegasse todo esse monte de resultado, punha debaixo do braço, ia falar na Secretaria Estadual de Saúde, ia falar com a Biolab, com a MS, com a Cristália, com todo mundo, vendi meu peixe. Bom, isso eu acho que eu aprendi ao longo da vida a vender bem meu peixe. Todo mundo acha que é interessante. Eu sou fascinado por aquilo que faz, então fica muito fácil você falar do que gosta. E eu saía com essa pastinha voando para baixo e para cima, tentando fazer o pessoal comprar a ideia. Não é fácil. Porque o que eu desenvolvo na bancada nem sempre é direto para fazer o escalonamento. E aí o pessoal falava, mas eu vou precisar aí de mais 6 anos para fazer o escalonamento, vou precisar de mais 8, 10 anos para fazer o clinical trial. E hoje a gente sabe que ninguém nunca mentiu a respeito disso. A vacina é uma exceção do que é realidade. Em 8 meses, se conseguiu levar um produto de bancada para a escala, que normalmente demoraria 10 anos. Então, ninguém nunca mentiu, essa é a realidade. Mas naquela época eu era empolgado, eu fazia patente, depositava patente, escrevia patente, aprendi a escrever patente, e a minha vida foi isso, sempre tentando inovar. E depois de levar muita bordoada, muito não dos laboratórios farmacêuticos, né, eu decidi fazer o seguinte, então, em vez de entregar um produto que foi feito, uma pesquisa que foi feita em bancada, vamos fazer numa pré-escala, vamos escalonar, vamos produzir em escala.
Bom, saí atrás do dinheiro, construí uma outra casinha, exatamente espelho da primeira. Por isso que é a casa da direita e a casa da esquerda. A casa da direita é um laboratório de escalonamento, que também, de uma forma totalmente ingênua, eu construí mais de 250 metros, que eu achei que eu ia conseguir certificar na Anvisa de uma maneira extremamente fácil, para produzir fármaco para o mundo inteiro. Só que certificar 250 metros quadrados precisa-se de muito dinheiro, mas muito dinheiro. Então, hoje eu estou trabalhando com a certificação de uma sala de 50 metros quadrados, que a gente está trabalhando nisso. Mas ali dentro eu consigo produzir tudo que eu faço em bancada, eu consigo produzir. Eu produzo pele em escala, eu produzo, na verdade, toda a parte de nanomaterial em escala, seja por técnicas diferentes de nanotecnologia farmacêutica, eu consigo produzir numa escala maior e aí consigo usar isso. Fale. João, quer fazer alguma coisa? Apareceu. Você quer fazer alguma questão? Porque eu estou num gás só, por isso que eu... João, acho que ele não viu. Pode continuar. É que a sua câmera abriu. Mas pode continuar. Então, o que a gente faz, na verdade? A gente consegue hoje produzir nesse laboratório todo o material que a gente precisa. Consigo veicular, em vez de produzir alguns miligramas, eu consigo produzir de gramas até 100 gramas. Porque para transferir uma tecnologia, já para testar isso nessa produção semi-escalonada, é exatamente o que a indústria farmacêutica quer. Isso ajudou muito. Uma outra coisa que foi um sonho desde sempre, né, foi de poder começar a trabalhar com modelo em vivo, modelo animal. E isso, por incrível que pareça, só foi acontecer ano passado, porque a gente tinha o biotério, a gente montou a estrutura do biotério, mas eu não tinha o know-how para trabalhar com animais, nem tampouco a certificação para. Então, aí a gente acabou, no ano antes da pandemia, em 2019, com a colaboração de uma colega da Santa Casa. Como a gente está trabalhando com um modelo de glioblastoma, de câncer de cabeça extremamente avançado, ela tinha um modelo estabelecido em animal. Então, eu mandei o pessoal para São Paulo, eles fizeram o tratamento, e aí agora a gente tem um espaço lá no nosso biotério de hospedagem, de experimentação, as matrizes a USP fornece, para poder fazer o estudo em glioblastoma. E se a gente consegue fazer em glioblastoma, agora a gente consegue fazer todos os demais tipos de câncer. Câncer de mama, câncer de próstata. Então, hoje, a maioria dos trabalhos estão focados por uma parte in vitro e a gente consegue fazer o in vivo em casa. Porque é mais complicado se você tiver que movimentar toda essa estrutura para São Paulo, ou para medicina, ou mesmo para outro biotério certificado. Então, isso foi um acréscimo grande. Nessa trajetória toda, eu falei assim, bom, a gente poderia também brincar um pouco mais com a área de engenharia tecidual. Foi aí que a gente foi entrar na parte da impressora 3D, da impressão 3D de órgãos, ou de mini órgãos. E aí a gente conseguiu dinheiro, comprou a primeira impressora, e agora já são 4 impressoras no laboratório com diferentes tipos de impressão. E a gente produz a biotinta, então a gente cresce a célula de explante, faz a tinta, e agora a gente está trabalhando, printando scaffolds com célula para regeneração óssea, para o glioblastoma e para a área de engenharia de tecido. Então, eu vejo, nenhuma linha nunca parou de existir. Mas é óbvio que ao longo da trajetória a gente vai sempre direcionando um pouco. Então, nesses anos que eu não sei determinar quanto e não quero contar para vocês, que me restam, que eu um dia... Tudo tem um fim, tem que ter um fim. Eu vou focar na área de engenharia de tecido e na área de doenças neurodegenerativas, com foco especial na área de glioblastoma. Glioblastoma é um câncer extremamente agressivo, não existe muita opção de tratamento a não ser a cirurgia, mesmo assim ele recidiva muito rápido, e existe uma demanda mundial muito grande de novos tratamentos. E a fototerapia funciona. Você pode usar a fototerapia em combinação com o quimioterápico nanoveiculado para reduzir essa massa tumoral antes da cirurgia e depois, em campo aberto, porque aí você vai ter que fazer a ressecção cirúrgica, você consegue remover o tumor, porque ele tem que ser removido, óbvio, com margem, mas essa margem você consegue fazer a fototerapia em campo aberto. Já que você impregnou aquele tecido vizinho todo com quimioterápico e com o fotoativo, você aplica a luz enquanto está com o campo aberto.
Qual que é a vantagem disso? Quando você fecha, né, pós-cirúrgico do paciente, o glioblastoma, ele recidiva muito rápido, e é onde ele acaba levando à morte do paciente, porque ele não pode fazer, durante pelo menos 1 mês a 2 meses, ele não consegue fazer nenhum tratamento, nem via oral, nem via sistêmica, com quimioterápico, porque ele está muito fragilizado com a cirurgia. Então, a gente também percebeu que esse material que ficou impregnado ali, com quimioterápico, ele mantém um basal de quimioterápico, de TMZ, que garante também, que a gente espera que garanta uma sobrevida maior no paciente, como a gente estava vendo no modelo animal. Isso ainda não está em paciente, gente. Né? A próxima etapa é poder consolidar isso tudo em modelo animal, que agora a gente consegue fazer, sabe fazer, para ter subsídio para ir para o comitê de ética pedir para fazer um pré-clínico em paciente. Né? E aí deixar pelo menos alguma coisa encaminhada para o povo continuar trabalhando com GBM. E as outras patologias que a gente está estudando, o Parkinson, a gente acabou de publicar com um colega do pessoal da Brasília um trabalho lindo que foi feito com esse sistema nanoparticulado para Parkinson, mas a gente está trabalhando com Alzheimer, que a gente percebeu também que a luz, mais o fármaco, ele pode modular a criação ou o processo de formação de barreira de placas amiloides. Então, eu tenho uma teoria de Alzheimer extremamente diferente dos neurologistas, talvez porque eu sou químico. Mas eu acho que o Alzheimer surge porque, na verdade, hoje, todos mais cedo, porque estamos expostos a estímulos visuais, auditivos, sem perceber no mundo inteiro. Eu estou conversando com vocês aqui, estou olhando a luz da catedral, estou olhando a luz do monitor, estou olhando a luz da câmera, estou vendo, paralelamente, meu olho está pegando um sinal luminoso daqui, e isso é o dia inteiro. Essa sobrecarga no cérebro causa um estresse oxidativo muito grande. E a que maneira que a gente tem de barrar um inimigo que está causando uma dor ou que está invadindo o seu espaço? Construir barreiras. Barreiras de que forma? Através das placas amiloides. E qual a possibilidade da gente usar a luz e um fármaco fotossensível para retardar esse crescimento de placa amiloide? E poder evitar que o Alzheimer progrida e vire uma doença do século. Uma doença onde todo mundo vai ser afetado mais cedo ou mais tarde. Então, é essa a ideia que a gente está perseguindo. Bom, nessa disparada toda, eu consegui contar para vocês um pouco de tudo que aconteceu. Né? É óbvio que hoje, Anderson, a Cláudia são meus pupilos lá de trás, eu tenho a tese deles lá junto com a dos meninos, e esse é o material que guardo comigo, e junto também tem mais um número imenso de outras pessoas que passaram e contribuíram. Mais do que nunca, eu sei que a gente não constrói tudo isso sozinho. A gente precisa sempre se relacionar no grupo e se relacionar com os pares e com os ímpares. Porque hoje, no mundo da ciência, a gente tem mais ímpar do que par. Mas os pares são fundamentais, porque são os pares que montam a estrutura para que a gente cative os ímpares. E os ímpares começam a trabalhar com você também. Eu acho que deu para ter uma ideia, agora eu deixo vocês colocarem os questionamentos para a gente poder falar. Foi Mirella. Pode ser? Obrigada. Mais uma vez, muito obrigada, professor Cláudio, pela experiência, né, que está nos proporcionando. E eu queria fazer uma pergunta, né? Como que é a sua visão trabalhando com multiprofissões, né? Eu vi que na sua linha de pesquisa tem farmacêuticos, né? Tem médicos, físicos, e eu gostaria de saber, né, se é difícil essa relação, né, multiprofissional. Ela foi, Mirella, porque a gente precisou desenvolver uma linguagem comum. E a gente teve muita sorte, porque em 2000, quando foi fundada a primeira rede de nanotecnologia no Brasil, o CNPq teve um insight muito bom. Então, ele não tinha dinheiro para bancar todo mundo que achava que fazia nano e que queria fazer mais nano, mas não tinha dinheiro para todo mundo. Então, na época, o CNPq indicou, falou, olha, por que você não conversa com o seu vizinho aqui do lado, ou com o seu colega de Campinas, ou com o seu colega de Brasília,
e nós aí montamos uma rede de 126 pesquisadores, governados por aqueles que tinham mais experiência. E nessa rede tinha físico, biólogo, médico, dentista, pessoal da área de humanas, e aí a gente acabou aprendendo a conversar. Isso não é um exercício diário, porque todo o pessoal da área aplicada, da área clínica, acha que é muito fácil você desenvolver um sistema. Como que eles fazem uma receita, eles fazem uma demanda. Eles olham o seu laboratório como um laboratório de manipulação. Então, eles falam, eu preciso daqui 2 semanas de uma formulação nanoestruturada contendo tanto do ativo. Fácil, tá, né? Assim, simples. Assim, né? E aí você vai, do jeito que você vai explicando para ele, fala, olha, não é bem assim. Porque o químico tem uma visão um pouco diferente. Porque a gente tem... O biólogo, ele não tem a noção do controle. A gente fala, olha, não adianta eu preparar a formulação só com ativo para você, eu tenho que preparar a formulação vazia. Você pensou que você tem que fazer um controle da formulação primeiro para saber se ela não está causando uma resposta e qual a resposta que ela causa? Aí ele fala, né? Eu esqueci desse N no meu estudo, então tá, ele vai lá e põe mais um N. Ah, mas não tem problema. Agora você prepara para uma semana vazia e a cheia. Você fala, meu amigo, não é assim também que a gente faz. A gente precisa de um pouco de tempo. E aí a gente vai construindo uma relação. Uma outra coisa que eu acho muito engraçado é que o pessoal da área médica, principalmente, eles têm uma facilidade de fazer a translação espontânea. Então, ainda bem que existe o CONEP e que existe o Comitê de Ética, porque eles acham que eles podem usar tudo em tudo. Então, a gente estava começando a fazer um experimento de retina para tratamento de mácula degenerativa, e tinha um oftalmologista, é óbvio que não vou mencionar nomes, que trabalhava com a gente. E aí ele pediu para mim preparar uma formulação, e eu preparei para ele uma formulação com um ativo que podia ser ativado por luz, para diagnóstico e tratamento. E passei para ele, porque a gente estava trabalhando com coelho. Passei para ele 5 ml da formulação. E eu vi que eu mandei os 5 ml da formulação, ele usou os animais, fiz as contas mais ou menos por peso, volume do animal, quanto ia precisar. E aí um dia encontrei com ele e falei, colega, e o resto da formulação? Tá guardado? Aí você jogou fora. Ele falou, não, eu testei, usei no paciente. Você está louco? Tá louco, cara? Como você pode testar? Não, foi só para ver distribuição, se marcava. Falei, você não pode, meu, não tem como fazer um troço desse, você vai me causar um problema. A partir daí, eu analiso o protocolo que eles mandam e eu mando sempre 1 ml a menos, ou alguns ml a menos. Porque se sobrar, eles têm um impulso de testar absurdamente grande. E na nossa área, a gente não faz isso, imagina, de jeito nenhum. Né? E aí eu aprendi também que a gente precisa ficar esperto. Então, a partir daí, é óbvio, isso faz muito tempo atrás, a gente criou uma legislação hoje. Mas é muito legal trabalhar com eles. Embora eles também tenham uma rotina de trabalho completamente diferente da nossa, né? De pesquisa. Mas foi um aprendizado muito, muito louco. Hoje eu consigo conversar com todo mundo. A gente começou a colocar um cientista social. Teve um tempo também que a gente precisava de trabalhar. Eu participei de uma rede de nanotecnologia e impacto ambiental. Foi uma rede fantástica, a gente foi para a Amazônia, tal. E esse grupo, o do Paulo, ele estava preocupado no impacto da nanotecnologia no meio ambiente. O que é nano vira micro, o que é micro vira mili, o que é mili vira macro. E o que é macro impacta o meio ambiente, e é verdade. Eu nunca tinha pensado assim. Então, a partir daí também, hoje, a gente fica imaginando aonde vai parar toda essa nano que a gente usa. Ela é pequena, invisível, mas ela vai parar em algum lugar. Né? Então, esse trânsito, essa conversa, acrescenta demais para a gente. Eu acho fantástico. E eu quero sempre acrescentar mais gente de outras áreas, porque eu acho que vale a pena. São sempre outros pontos de vista, né? Completamente diferente. Os meus parâmetros, se você é aberto, você consegue escutar o colega e entender o que ele está falando, né? E quais são as preocupações dele. E hoje a gente não consegue, ciência não existe mais uma barreira, uma fronteira. O cientista que permeia esse mundo, que eu falo que é o limiar da ciência, nanotecnologia, fotoprocesso, engenharia de tecido, ele caminha como uma grande família de cientistas. Todos podem fazer parte. Mas é muito bom, eu gostei. E recomendo.
recomendo a experiência. Hoje na universidade a gente tem, né, esse ensino de modo multiprofissional, né? Isso tem ajudado bastante nos campos. A gente começa vendo isso no estágio, né? E no mercado de trabalho ajuda a gente bastante nessa questão do trabalho multiprofissional. Sim. Muito obrigada, professor. Imagina, bem, as ordens. Fala, João. Professor, Vale, João. primeiramente queria agradecer mais uma vez, né? Comentar que a sua carreira acadêmica, né, sua vida acadêmica é realmente algo muito inspirador, né? Pela batalha, né, por tudo que o senhor tem aí conquistado, né? E até me identifiquei num ponto, né, que eu também em 2013, 2014 tive a oportunidade de participar do programa Ciência Sem Fronteira, né? Onde pude ir para a Austrália, né, e ficar lá 1 ano e meio numa experiência acadêmica fora do Brasil, né? E engraçado porque nesse momento de decisão, né, na época eu fui com minha namorada, que hoje é minha esposa, né, e ela tinha o interesse de ir para a Itália, né? E aí eu bati o pé e falei, pô, mas na Itália a gente vai aprender só italiano, né? E eu acho que a gente tem inglês. E aí foi exatamente um momento em que o senhor comentou do senhor, você também disse a mesma coisa, né? Eu acho que foi bem válido, né? Eu acho que ela não me perdoa até hoje por isso, mas eu acho que a gente conseguiu ter uma experiência muito positiva lá, principalmente em relação a essa questão de estrutura, de financiamento, de pesquisa e educação fora do Brasil, né? Que a gente pode acabar trazendo um pouquinho disso também aqui no Brasil. Mas a pergunta, na verdade, ela vai para uma outra linha, né? No que o senhor comentou ali em relação a escalonamento, a uma relação melhor da pesquisa com o mercado, né? E aí eu queria saber do senhor, do seu ponto de vista, né? Onde está a maior dificuldade, né, em fazer esse casamento entre pesquisa e indústria, né? Hoje, né, eu trabalho na indústria, e eu vejo que tem muita pouca relação entre projetos acadêmicos, né, projetos universitários, pesquisa científica e a indústria, principalmente no Brasil. A Siemens, ela até tem um grupo de inovação, mas ele é muito forte na Alemanha, né? Do Brasil a gente não tem nenhum projeto. Então, assim, trazendo para o cenário brasileiro, onde seriam as maiores dificuldades em relação a gente ter uma melhor relação entre indústria e academia? Então, isso hoje, a universidade ficou atenta a isso, porque todas as universidades do Brasil, as estaduais ou as federais, elas acumularam durante anos um banco de patentes enorme. Mas patente no Brasil não é a solução para nós, porque as minhas patentes primeiras de 2002 já saíram as cartas, mas vencem agora o ano que vem, dia 2022, sem nenhuma ter sido licenciada. Então não adianta você ter um histórico de patente. E a universidade percebeu que ela estava gastando muito isso. Ela criou as agências de inovação, ou os polos de inovação. E eu acho que isso vai fazer uma diferença a médio, curto prazo muito grande. Por quê? Porque o polo, ele prospecta exatamente o que a empresa demanda. Nós temos condição de fazer a nossa pesquisa atendendo a uma demanda de alguém que vai fazer disso um produto. Não é pecado, é que durante muito tempo a universidade e os pesquisadores achavam que era pecado fazer isso, era o pecado usar o dinheiro público federal para fazer pesquisa para a indústria, que a indústria estava estava abusando do dinheiro público e dos cérebros da universidade em benefício próprio. Mas toda pesquisa que não chega até a translação para chegar em alguém, é uma pesquisa que ela rendeu artigos, ela ajudou a ciência a crescer, mas ela realmente não consegue dar continuidade. Então, hoje o pesquisador mais novo, todos mais novos que eu, com certeza, alguns na minha faixa de idade pensam assim, outros mais velhos não pensam de jeito nenhum assim. Não é pecado você falar e perguntar para a indústria o que você precisa.
Você sabe o meu expertise, você sabe o que eu faço. Tá aí para todo mundo ver. Como que eu posso ajudar você a desenvolver um produto que é bom para você, que a universidade acaba ganhando royalty e quem investiu tudo isso, que é a população, receba isso de volta. E aí você faz um projeto direcionado. Quem faz essa ponte, João, são as agências de inovação. Infelizmente, por mais boa vontade que a gente tenha, a gente não sabe essa linguagem do comércio, a gente não sabe... Você pode fazer uma apresentação linda, todo mundo acha maravilhoso, mas aí ele pede, na verdade, um plano de ação, né? Um plano de trabalho. Aí você não sabe fazer, ou se você não faz com profissionalismo. Então, você precisa ter um parceiro que sabe fazer esse plano de negócios, mostrando investimento, capital, quem vai colocar o dinheiro, como é que vai ser o retorno, quanto tempo vai demorar para ter o retorno. Sem isso, sem esse colega trabalhando com a gente, você vai continuar nadando na praia. Então, você precisa trazer esse profissional. É possível. As empresas estão tendo N incentivos fiscais, incentivo monetário mesmo. Até alguns anos atrás, a própria FINEP, ela financiava recursos a fundo perdidos para fazer essa translação. Hoje ela passou a ser um banco, mas o dinheiro ainda é barato para essas agências de financiamento. Ela fornece esse dinheiro. A Embrapi é outra fórmula mágica. A Embrapi coloca o pesquisador dentro da indústria, não no meu laboratório. Meu laboratório sabe fazer, mas quando eu pego a minha maquininha e vou lá para a indústria e preciso de escala, não dá nada certo. Ou eu vou perder pelo menos 6, 8 meses tentando adaptar. E se eu fizer a pesquisa na indústria? A Embrapi faz isso. É um fundo financiado pelos ministérios que leva a pesquisa. Então, está mudando isso, mas ainda muito lentamente. Muito lentamente. Mas eu quero ainda acreditar que isso é a fórmula do sucesso. É o que acontece lá fora. Acho que vai dar certo. Tomara que dê certo. É um interesse mesmo que eu tenho também. Eu acho que a gente conseguir fazer uma melhor ligação, né, da indústria com a academia, a gente vai ter muitos ganhos, não só para a indústria e para a academia, mas para a sociedade no geral. Sem dúvida. Eu acho que eu me sinto incomodado de ter ganho tanta condição de trabalhar e não retornar nada para a sociedade. Isso me deixa num desconforto muito grande, né? E eu vejo meu relógio quer dizer, já passei do pico, né? Já tô pro lado de cada curva, João. Então eu preciso trabalhar rápido, né? Porque a gente sabe que quando você está subindo, você fala, eu consigo chegar no topo. Quando a gente vê a curva já na parte da descida, você olha que está lá para o fim, né? Então já fala, vou ficar mais preocupado. Mas a gente consegue, sem dúvida nenhuma. Legal, muito obrigado, professor. E você se adaptou melhor ao método de trabalho dos americanos ou dos franceses na temporada que você passou por lá? Não, eu acho que o método o americano é fantástico para trabalhar. Ele sabe trabalhar, porque para ele, né, na verdade, a nossa escola de academia veio da França. Então, na verdade, eu falo que a França o Brasil é uma França que está tentando evoluir para o modelo americano. E aí a coisa fica mais complexa. Na América, você faz exatamente business. E você é uma peça nesse mercado. Se você produzir, você continua. Se você não produzir, você está fora. Então, eu adoro trabalhar na América, porque ela tem uma relação de reconhecimento e de mérito e de obrigação muito direta. Na França, essa cobrança vem, eles são extremamente capazes, têm ótimos laboratórios, mas a cobrança ela não é tão intensa como nos Estados Unidos. E aí acaba ficando mais ou menos como não. Você pode fazer um relatório para daqui 6 anos, aí pode... Então a coisa anda mais lenta, né? Mas eu gostei de trabalhar nos 2 lugares. Mas se tivesse que escolher um modelo de pesquisa, a América vem em primeiro lugar. Os franceses que não me escutam. Inclusive, essa era a minha próxima pergunta, né? Se os laboratórios dos Estados Unidos, eles fornecem melhores condições de trabalho. Era até uma das minhas perguntas agora. Então, depende. Quando eu trabalho, depende muito do pesquisador, porque são modelos diferentes. Nos Estados Unidos, o próprio pesquisador administra o laboratório. Então, ele se paga, o que é uma maravilha, porque você realmente... Todo mundo parte do mínimo de salário. Não existe
Existe hegemonia. Mas se eu produzo muito, eu consigo me remunerar melhor, eu consigo remunerar você. Se você tem o mesmo status que o outro colega, mas trabalha muito mais, você pode receber mais, e eu mantenho a pesquisa funcionando. E quanto mais eu produzo, mais aporte de dinheiro eu tenho. Até o ponto que quando chega, por exemplo, a maioria das pessoas que trabalham em Harvard, você começa a ver que eles publicam um tempo em Harvard, mas depois de alguns anos, né, depois que já estão maduros, eles acabam mudando de universidade e começam a produzir em outras universidades tão boas quanto, mas em outros estados. Não é uma opção de escolha, é uma exigência da universidade. Enquanto você não estiver trazendo um orçamento que corresponde a 25% do que Harvard aplica, vem da sua pesquisa, vai para Harvard, todo o orçamento que você aprova, 25% é da universidade, a partir do momento que você não tem mais fôlego para trazer esse dinheiro, você é gentilmente convidado a procurar uma universidade que vá receber toda a sua estrutura. Na Europa não é assim. Na Europa, os laboratórios têm os grandes, o CNRS, o CNPq deles, que acabam financiando como aqui. Então, o pesquisador lá, ele consegue ficar tutelado mais tempo na mesma universidade. Basta ele conseguir manter as agências de fomento mantendo a pesquisa dele. Se ele não quiser mudar de universidade, ele não muda. Então, eu acho que o modelo americano, ele exige um retorno maior e, contrapartida, você se dedica muito mais, né? Ou a maioria das pessoas tem que se dedicar. Mas tem universidades, tem laboratórios nos Estados Unidos que trabalham com grandes muito pequeno, muito pouco dinheiro, é muito difícil. Antigamente, há 5, 10 anos atrás, a taxa de sucesso num projeto no NIH ou na National Science Foundation era de 25% de aprovação para cada demanda de edital. Hoje eles aprovam 5%. E a França caiu de 25% de projetos aprovados nas agências dele para alguma coisa em torno de 3%. Ou seja, falta dinheiro de pesquisa em ambos os países. E nesse meio, nessa turbulência toda, o Brasil viveu, alguns anos atrás, esses 2 últimos anos, 3, 4 anos, não servem de modelo, mas viveu uma euforia. A gente teve muito recurso, a gente ganhou muito dinheiro. É injusto falar que não houve incentivo à pesquisa no nosso país. Desde 2009 até 2013, acho que é mais ou menos esse o período, a Cláudia também pode me ajudar a lembrar, houve muito dinheiro. Se você tivesse um grupo de pessoas competentes que mostravam que ia usar o dinheiro para entregar um produto, você teve aporte. Depois o país entrou numa recessão como o mundo inteiro, e aí está mais difícil conseguir hoje. Mas, a vida te coloca encruzilhadas no momento certo. Logo que eu saí de Harvard, novo ainda, eu tive a oportunidade de ficar. Eu estava com, sei lá, nós estávamos em 95, eu estava com quase 30 anos, ou eu podia voltar e montar o meu laboratório aqui. Bom, eu optei por voltar e montar o meu laboratório aqui. Não me arrependo, nem um pouco. Acho que teria conseguido fazer muito mais do que a gente fez aqui, mas depois de muita batalha, eu acho que a gente faz uma pesquisa de competitividade internacional. É injusto falar que a nossa pesquisa não é de qualidade internacional. Fale. E essa sua pesquisa, ela teve algum apoio financeiro de empresas privadas, professor? Eu tive um... Teve algum patrocínio? Não, eu tive 90% de quem bancou a minha pesquisa foi, na verdade, a FAPESP, o CNPq, as agências de fomento nacional. Eu tive um contrato com uma empresa, trabalhei com a Dior, com um grupo na área de cosmético, de envelhecimento de pele, tal. E aí eu consegui assinar um contrato com eles e eles aportaram um dinheiro durante o projeto que a gente está fazendo. Foi o único projeto externo que eu tive. O resto foi só mesmo da academia. Muito obrigada. Professor, muito obrigado pela palestra do senhor, realmente é muito motivante, principalmente eu que estou entrando agora na área de pesquisa, né? Isso é bom. Assim, eu sempre quis entrar na área de pesquisa de uma forma que a pesquisa pudesse virar algo prático, né? Não ser só algo de
de pesquisa sem realmente uma finalidade prática para a sociedade, né? E algo que, assim, que me motivou muito ver a palestra do senhor foi exatamente que o senhor consegue fazer isso, né? É tanto que eu entrei no mestrado depois que eu já estava no trabalho, né? Tipo, para aplicar algo do trabalho, né? E poder desenvolver isso para outras instituições forenses. Mas, assim, algo que me chamou a atenção, assim, de dúvida é com relacionado ao, por exemplo, o cenário atual, né? Do coronavírus. Qual é o impacto que você vê isso na pesquisa básica? E porque está sendo um recurso tudo direcionado, né? Para outros, para a pesquisa de coronavírus em si, e se isso vem impactando muito assim, a pesquisa do senhor, e o que, é que você acha que no futuro, o que é que pode gerar de impacto isso para as pesquisas, né? Se você acha que essas pesquisas, principalmente na fotodinâmica, vai ter uma regressão e não vai conseguir mais ter uma continuidade, vai demorar muito para voltar ao que vocês fazem hoje, né? Entendo. Não, eu acho assim, eu acho que eu acho que todos vivem no mundo uma situação atípica. A gente, na história da humanidade, nunca se viveu uma pandemia onde você precisava desenvolver um produto numa escala de tempo tão rápida que fosse aceito por todo mundo, que não é, que é o grande problema, todo mundo questiona demais, né? E você nunca pensou antes do Covid de que uma vacina demorava tanto tempo assim, e tomava vacina. E hoje todo mundo questiona se a vacina A, B, C funciona. Então, ele trouxe uma realidade de uma força de trabalho que precisava ser direcionada. Existe hoje uma canalização do dinheiro para o Covid, na tentativa de preparar o mundo para uma próxima pandemia. E isso vai ter, sim, um impacto nas outras áreas de pesquisa. Mas se você prestar atenção, e eu fui um pouco atrás, dando uma olhada no desenvolvimento das vacinas de última geração, da Moderna e da Pfizer, e você percebe que essas pesquisas, tanto a BioNTech como a Moderna, que é do MIT, elas já vinham trabalhando, utilizando RNA para câncer, como vacina para câncer, para HIV, para outras patologias. Na verdade, foi uma sacada econômica. Quando a coisa pegou fogo, o cara falou, puxa, eu estou pesquisando isso há tanto tempo para câncer, para HIV, para Zika, para dengue, e o vetor é o mesmo. Por que eu não simplesmente mudo o vetor e faço isso para um vírus de uma doença que está surgindo? E eles já tinham isso. Veja, o Langer já tinha publicado em 2014, 2015, todo o estudo maravilhoso, lindo trabalho de nanoveiculação. Porque essas vacinas modernas só dão certo porque elas dependem de alguém para nanoveiculá-las da maneira correta. Então, ele já tinha isso pronto, mas ele não estava mapeando para Covid, ele estava mapeando para câncer. Tanto que eu acho que o benefício para as outras doenças depois da febre do Covid vai ser um pulo assim de décadas. Então, em pouco tempo você vai ter uma vacina para vários tipos de câncer, em pouco tempo você vai ter uma vacina para vários tipos de dengue, de zika, de chikungunya, para outras doenças, para HIV, porque todo mundo vai começar a dar credibilidade para uma tecnologia que se provou efetiva com a Covid. Então, tem um aspecto positivo. E o resto das pesquisas do mundo? E as doenças parasitárias? E as doenças negligenciáveis? Elas vão continuar negligenciáveis e vão continuar se desenvolvendo num ritmo mais lento. Infelizmente. Porque é uma situação atípica. Só que esse processo acelerado mostrou que é possível e que funciona, apesar de existir ainda uma resistência muito grande no mundo como um todo. Existem pessoas que acreditam que a vacina funciona e tem gente que não acredita. Não estou discutindo isso. Mas que a tecnologia por trás disso já é uma coisa antiga, isso é. Então, é aquele reinventar em cima da necessidade. E, com relação à nossa pesquisa, bom, é óbvio que a gente já está imaginando Covid, a gente está trabalhando também pensando em Covid, lógico, porque é da onde vem dinheiro, tal. E agora saiu uma chamada, que inclusive encerra a semana que vem, chama-se Wellcome Leap. Então, são grandes consórcios universitários, a USP não poderia tentar morder um pouco também, e eu estou trabalhando, estou na equipe, não posso falar, mas na verdade não posso falar que está mordendo, porque ela quer também, óbvio, seria interessante demais, que é tentar montar uma estrutura de produção de vacinas
certificadas e que vai servir para outras patologias aqui na América Latina. A gente não tem. A gente não tem nenhuma instituição. O Butantan produz a vacina porque pega o IFA e faz. Fiocruz produz vacina porque pega o IFA e faz. Mas não tem nenhuma estrutura no Brasil ou em qualquer país aqui que consegue fazer um drug delivery, o desenvolvimento de um RNA para ser utilizado como vacina. E essa chamada que vai fechar agora, está sendo para o mundo inteiro, é tentar criar aqui no Brasil uma unidade dessa. E a gente está tentando escrever um projeto. Por que isso? Porque eles acreditam, e eu também acredito, que essa, infelizmente, não foi a primeira de uma série de outras doenças infecciosas que vão aparecer nos próximos anos. E o projeto é bem claro. É legal você ver o edital, porque ele fala assim, olha, cara, não adianta você pedir para tratar câncer, tuberculose ou HIV. Você vai montar o seu projeto para produzir material para vacina para doença infecciosa. Enquanto não estivermos em pandemia, você pode usar a sua fábrica para produzir o que você quiser. Surgiu uma pandemia no mundo, eu aciono todas as minhas fábricas e elas vão trabalhar especificamente com doença infecciosa. É muito legal. A proposta é muito boa, é óbvio. E ele vai abrir possibilidade de, quando a gente estiver aliviado de uma fase pandêmica, de checar, de desenvolver alguma coisa para câncer, para HIV, para dengue, para zika. Então, é essa a ideia. Eu acho que o mundo ainda vai rodar, pelo menos aí, mais uns anos ainda em cima dessa temática. Mas isso não serve como desânimo para a gente, porque a gente sabe que o que a gente faz tem uma contribuição muito grande. Você não pode ter o recurso para fazer, mas se você tem uma condição de trabalhar, o seu foco de pesquisa ele é tão importante quanto uma pandemia. Só que a pandemia, infelizmente, precisa de uma ação imediata para que ela realmente não progrida em função de outras patologias. Mas prejudica, sim. A gente vai ter que saber trabalhar o dinheiro que tem. Ou saber pedir, né? Porque isso a gente aprende também, viu? A gente acaba sempre colocando a palavra certa, no título certo, no edital certo. É só a gente ficar antenado. Isso a gente aprende. E o bom também, assim, de tudo que aconteceu, né? É que tirou também a gente um pouco do comodismo, né? Colocou a gente para poder se reinventar. E até também sair um pouco das casinhas, né? De você poder, por exemplo, eu entrei em contato com a UNB e estamos fazendo a PCDF com esse vínculo com a UNB. Teve uma colega minha lá da UFG que me falou algo muito interessante, que antigamente os laboratórios lá da UFG, cada um tinha seu dono, né? Com a restrição de recurso, parou isso, né? Então, começou a ter a intercomunicação entre os laboratórios e entre os profissionais, né? Eu acho até que isso ajudou a ter um pouquinho de evolução também, né? Quando você me falou desse caso do Covid, que quando foi direcionado, conseguiu evoluir 10 anos, isso mostra um pouco da importância da interação entre até as áreas, né? Que isso você já bota em prática um pouco. Eu acho que a ciência, apesar da gente ter crescido em feudos, né, numa estrutura feudal, já faz muito tempo que a ciência não tem como sobreviver em feudos isolados. A gente precisa enxergar mesmo como uma comunidade. Todo mundo trabalhando por um objetivo comum, ou todo mundo trabalhando naquilo que sabe, bem, mas com o meu é o de todo mundo, e o de todo mundo é meu também. Então, esse conceito tem que ser exercitado. É um trabalho difícil de fazer para o pessoal mais velho. O pessoal mais novo é obrigação fazer assim. Não dá nem para pensar diferente. O pessoal mais velho ainda tem que tentar acomodar os desconfortos, mas também a gente consegue. O novo, não. Quem é novo tem que pensar assim desde que nasce. Comecei a minha vida na pesquisa pensando em todo mundo. Nada é meu, tudo é de todo mundo. E o de todo mundo é meu. E assim a gente vai construir alguma coisa diferente, sem dúvida. Cláudio, esse cenário do Covid foi uma vacina desenvolvida em tempo super rápido, né? Como você já mencionou. Você acha que as exigências para as demais linhas de pesquisa, produção de novos produtos, novos fármacos, também ela vai ficar menos exigente ou não? Eu acho que ela vai olhar com outros olhos. Ela vai conseguir avaliar de uma maneira diferente. A Anvisa,
é uma caixinha preta. Muita gente nem sabia que existia a Anvisa, né? Hoje todo mundo sabe e a Anvisa tem holofote 50, muito, ela tem que abrir as portas. Então, isso é muito bom. Por quê? Porque se você pode olhar para a Anvisa e a Anvisa olha para o seu produto e você fala, olha, meu produto serve para isso. Então, ela vai olhar com outros olhos. Eu quero crer que isso vai ser uma experiência muito boa, porque ela também recebeu um recurso muito grande para novos técnicos, gente nova que entrou para poder avaliar exatamente isso. E da mesma maneira que eles estão avaliando isso, eles vão avaliar outras tecnologias. Eu acho que vai facilitar para a gente, vai agilizar, sim, o processo. Eu acho, Anderson. Assim espero também. Eu também. Opa! Flávia, fica à vontade. Oi, professor, deixa eu ligar minha câmera aqui. Boa noite, muito obrigada pela mesa redonda. Acredito que foi muito esclarecedor para todo mundo, principalmente para mim, que estou entrando nessa área agora, com a Cláudia, de laboratório. E eu queria saber, em relação à sua experiência do senhor, tanto na América quanto na França, como é que foi em relação à remuneração? Se você acha que, em questão de laboratório, na América é melhor remunerado que na França, ou na França, como que é? Assim, os Estados Unidos, é o que eu disse para você, eles têm uma agilidade de trabalho muito boa. Então, o atendimento da demanda de reagente, de equipamento, de conserto, é muito rápida, tendo ou não recurso, né? Quer dizer, quando tem recurso, então, tudo acontece muito rápido, de um dia para o outro. A França, no modelo francês, ela é mais lenta. Por isso que eu falo que a França se assemelha mais ao nosso modelo. Você tem uma burocracia francesa que é idêntica à brasileira. Você tem que assinar um termo, fazer um pedido, alguém tem que aprovar, alguém tem que pensar de onde vai sair o dinheiro, e aí coloca o pedido e dali uma semana chega. Eu lembro que em Harvard eu trabalhava, eu pedi um reagente hoje, no dia seguinte estava sendo entregue. Alguém pagou, alguém demandou, eu simplesmente colocava o que eu precisava. E ainda continua assim nas grandes universidades americanas. Então, o modelo de business, ele força a universidade e o país a trabalhar num outro ritmo. Seria muito bom se, mesmo hoje, tendo centros de compra muito bem estruturados, que melhorou muito, não é só o pesquisador. Hoje você tem escritórios que te ajudam ou te atrapalham no Brasil, mas normalmente eles te ajudam. Você coloca lá o seu pedido, aí você tem que imaginar que alguém vai ler, que vai ter que pedir para alguém olhar se está tudo certo, que vai mandar pedir uma proforma e que, com certeza, o fabricante vai mandar errado. Vai esquecer de colocar algum dado da universidade. Isso volta. Isso lá fora não acontece. Então, essa diferença é gritante. Mas na França, eu percebo que eles percebem que eles são burocratas e que isso faz com que eles tenham um impacto em relação ao resto do mundo. Nos Estados Unidos não dá para ter esse erro, porque isso tem um custo muito alto, errar na demanda de um produto. Então, com o dólar, para nós ainda é muito mais difícil. Eu estou tentando trazer um equipamento que a gente comprou pelo Importa Fácil, e ainda você anda lá na plataforma online do CNPq, fantástica. Aí você vê lá, então foi aprovado, aí agora está em análise, e o dinheiro já está disponível há muito tempo, é o dinheiro dele mesmo, o CNPq me deu o dinheiro. Ele sabe para que me deu o dinheiro. Eu só preciso usar o dinheiro para comprar aquilo que eu preciso. Só que o CNPq não consegue acelerar o processo. Então, a nossa realidade aqui é extremamente complicada. Mas entre Europa e Estados Unidos, de longe, os Estados Unidos ganha. A Harvard é Harvard, né? É isso que eu falei. Eu falei para você. Eu trabalhei Harvard, MIT, Yale, as 10, né? Stanford. Você consegue trabalhar muito bem lá, porque eles têm uma intenção de fazer. Quando eu trabalhei em Wisconsin, o Guilherme era um pesquisador extremamente competente, mas ele administrava o dinheiro dele. Ele não tinha o mesmo budget que Harvard tinha. Então, quando eu precisava de alguma coisa, ele comprava. Eu ia pedir para ele. Ele olhava, ele fazia o que eu faço hoje. Por que eu faço assim? Hoje, quando eu tenho dinheiro e um aluno chega e fala, professor, estou precisando comprar esse marcador, esse kit, ou esse kit de ELISA, ou esse kit de citometria. Eu falo, tá bom. E aí, quantas empresas você viu? Eu vi na Termo. Falei, cara, você tem que ver na Termo e pelo menos mais 3 para a gente poder ver se é semelhante ou não é, porque o dinheiro não é infinito. Então, a realidade é outra. Quando você trabalha com orçamento
menor, você tem que pensar mesmo para comprar. Ele vai servir? Vai. Eles vão me entregar aqui com validade ainda? Quanto produto que chega aqui já com validade de 3 meses? Quando demora tanta importação que você vai ver e ele está vencendo. Lá fora isso não acontece, né? É óbvio, a gente está falando de mundos diferentes. Mas, por exemplo, no Guilherme não tinha desperdício. Tudo que ele pedia, tudo era muito bem utilizado. Ele tinha pouco orçamento comparado a Harvard, comparado a MIT. Mas ele fazia acontecer e dava certo. Então, a gente tem que saber adequar isso. Então, a gente tem que exercitar desde a tenridade, como você. Quando for pedir, quando for demandar alguma coisa, você tem que chegar e trazer uma lista. Olha, eu achei essas 4 empresas que fornecem esse material, que me atendem. Aí eu tenho já a cotação de 3 delas. Aí fica mais fácil para a gente falar, então vamos comprar dessa daqui. A gente consegue acelerar o processo. Mas é um aprendizado. É muito legal saber fazer isso. Sim. Cláudio, em relação ao processo para entrar, por exemplo, em Harvard, você sabe, assim, como que é o processo para entrar em mestrado, doutorado lá, como que funciona? Então, eu tenho noção, sim, porque, na verdade, o mestrado e o doutorado na América, ele é muito caro. Ele é como você fazer um college, você paga as disciplinas. As grandes universidades, as Yales da vida, seja em business, química, você tem que pagar. E nós estamos falando de alguns milhares de reais por semestre ou por ano. Não é barato. A melhor condição de você ir para esses... Existe um momento certo de você ir. É no pós-doutorado. No meu caso, eu ainda tive a possibilidade de ir já contratado. Então, eu fui como professor assistente. Fica mais fácil. Mas, hoje, as agências de fomento, elas incentivam você a fazer um pós-doutorado no exterior. Porque senão você não consegue nem prestar um concurso hoje. É condição básica. Então, se você termina o seu doutorado, ou faz um doutorado sanduíche, que é fantástico, aí você é recebido rapidamente. No doutorado sanduíche, você já costura, já faz os arranjos para o seu pós-doutorado, se você quiser voltar para a mesma universidade. Ou aproveita que você está lá por 6 meses, 1 ano, no doutorado sanduíche, e já alinhava um pós-doutorado, faz contato, vai nos congressos, você vai ter essa oportunidade, conversa com alguém que você acha interessante, fala, olha, eu vou voltar para o Brasil, terminar meu doutorado, e vou mandar um pedido de suporte para pós-doutorado. Porque você vai com dinheiro daqui. É muito mais fácil. Eles sabem que nós, brasileiros, somos uma mão de obra raríssima e preciosa. A gente trabalha muito e dá um retorno muito grande para eles. Eles encontram no brasileiro, no indiano, no chinês, em alguns europeus, principalmente o alemão, o mesmo perfil de saber lidar, porque a gente cresce na adversidade. Você não tem uma cuba de eletroforese porque quebrou um fio, você não vai esperar comprar uma nova. Você procura outro fio. E tem informações científicas que o cara fica esperando chegar a nova. E ele sabe que o brasileiro, por viver no mundo que a gente vive, a gente se vira com o que tem. E isso é precioso demais. Só que você não consegue, às vezes, fazer o mestrado ou o doutorado, a menos que o doutorado seja de cotutela, inteiro, custeado pelo Brasil. Desde que você vá com dinheiro daqui para lá, você consegue entrar. Se você depende do dinheiro dele para receber você, é muito mais difícil, é muito caro. E custear ainda é impossível. É só você esperar o momento certo. Então, você pode fazer o BEP no mestrado, aqui a gente pode, acho que aí também dá para fazer. Dá para fazer um BEP no doutorado, mais longo. Né? O mestrado é muito curto, mas dá para fazer 6 meses. E o pós-doc, você consegue fazer 2 anos tranquilo de pós-doc lá e ainda fazer mais 2 anos aqui. E aí você volta praticamente com um currículo super legal para poder prestar concurso e tentar seguir carreira, se for o caso. Ou ser absorvida por uma empresa. É possível. E na França é a mesma coisa. Com o dinheiro nosso, eles aceitam também. Entendi. Obrigada. Nada. Adeus. Queria agradecer também, igualmente, igual as outras pessoas falaram. Foi muito inspirador, né? O senhor compartilhou um pouquinho da sua jornada com a gente. Isso nos motiva bastante, né? A continuar no mundo da ciência e querendo desenvolver, né? Nessa área. Bom. Eu queria saber, assim, na perspectiva do senhor, o senhor acredita que existem oportunidades de você desenvolver uma carreira
no setor privado aqui, dentro dessas áreas da fotoquímica, da biotecnologia? Se há possibilidades? Existe sim. A gente tem que garimpar bastante. A área de nanotecnologia e de fotoprocesso, ela se casa muito bem. Você precisa saber vender muito bem o seu peixe. Você chegar e falar, poxa, eu acho que fotoprocesso resolve o problema do mundo. Eu acho isso. Tanto que eu pesquiso isso e todo mundo que trabalha nessa área tem certeza que funciona. Só que, às vezes, você não tem o retorno para o mercado privado com os fotoprocessos, exceto o processo de fotooxidação, tratamento de dejetos, impacto ambiental, você consegue vender essa história. Mas você vende o contrário. Você vende a história da nanoveiculação, dos nanosistemas, para catalisar o processo, qualquer processo de catálise, qualquer processo biológico, qualquer processo físico. E aí, nessa conversa toda, você fala para o cara, cara, mas eu sei que se eu aplicar a luz certa, na hora certa, no sistema certo, eu consigo fazer esse sistema de catálise funcionar muito mais do que só fazer o nano. O cara fala, sério? Ele fala, sério. Então vamos fazer o processo assim e vamos aproveitar e pôr luz, porque luz é barata, tem o sol, tem um monte de fonte. Então você precisa contar a história do jeito certo. Apesar da gente ser nano e ser foto na essência, a gente tem que contar a história um pouquinho diferente. Mas dá certo, sim. A iniciativa privada está buscando isso, principalmente para essa área de impacto ambiental. A área biológica sempre tem um mercado, mas essa área de tratamento de dejetos, estações de tratamento, de processos fotooxidativos induzidos por corantes, isso é um campo aberto. A gente ainda tem muito que explorar isso, explora muito pouco. A parte teranóstica, Cláudio. A parte de teranóstica, isso daí é uma parte boa. Porque hoje em dia a gente consegue fazer diagnóstico, e é verdade. A parte de teranóstica... Veja, eu falo isso porque eu vejo a medicina... Na verdade, a palavra de ordem hoje é medicina regenerativa. É o tema. Nem engenharia de tecido é mais tão importante. A grande temática é medicina regenerativa. E a medicina regenerativa, Anderson, ela não cura, ela previne. E se previne, é teranóstica. É detecção precoce. Então, e aí, se você não consegue curar, você consegue regenerar. Ou você substitui, você faz a engenharia de tecido. Então, a temática da teranóstica, para essa nova linha de diagnóstico precoce, levantamento de genoma de patologias que você já teve ou pode ter, é o tema. Então, é aí que você precisa caminhar. E se você criar esses sistemas para detecção precoce, elas têm um impacto muito grande, porque é muito custoso curar, mas é muito mais vantajoso detectar antes que a doença apareça. E aí a teranóstica vem como uma luva exatamente naquilo que a gente precisa. Eu vejo, Cláudio, que é muito interessante o quanto hoje tem palavras para coisas que já foram feitas muitas vezes, né, no passado, não tão distante na nossa vida, né? Quando a gente olha para trás nos nossos últimos 20 anos, né, que esse ano agora eu faço 25 de formado, então nossa, eu já tenho desesperador, experiência, vamos dizer assim, né? E a gente olha, a gente já fazia isso quando a gente trabalhou com PL, a gente já fazia algumas coisas quando a gente trabalhou que nem com Bonilha, a gente já fazia modulação, a gente já fazia a parte teranóstica quando a gente olha para aqueles lipossomos que hoje a gente fala antigos, mas é porque a gente não revisita eles com esse olhar, né? Exato. Que a gente tinha no passado, porque hoje a gente tem outras tecnologias que a gente pode revisitá-los, né? E até enxergar outras aplicabilidades para aqueles sistemas que a gente trabalhou. Então, assim, esse é o cuidado que a gente tem que ter, eu acho, nós que estamos numa fase ainda na subida, não sei, talvez ainda... Estão subindo, com certeza. Está subindo, talvez, não chegada no platô, talvez não se assustar com as terminologias novas, né? Porque às vezes a gente a gente sempre fez, né? Coisas que para nós às vezes a gente fala assim, tá, mas o que tem de novo, né?
e aí abrir realmente a visão para o que tem de novo, que são essas novas interações, né, com as novas áreas, com os novos pesquisadores, com os novos profissionais, como disse a Mirella, de outros campos, porque senão a gente acaba ficando desestimulado, né, em olhar e pensar, mas isso não é novo, né? A gente tem observado isso um pouco de muitos artigos recentes que eu tenho sempre a sensação de que, nossa, mas eu trabalhei em algo parecido, eu li muito sobre isso na época dos nossos reviews, na época de coisas que a gente fez, e hoje estão aí de novo sendo explorados, né? É uma repaginação, é só uma questão de conceito, porque, na verdade, a sociedade de hoje, ela depende dessas novas palavras, dessa nova terminologia para poder fazer a coisa acontecer. Mas, na verdade, o que a gente está fazendo é exatamente o que a gente sempre fez. E acho legal a gente fazer essa leitura nova do que já fez, do que já sabe. E você vai perceber, na verdade, que é uma linha contínua, né? Quase ela fecha um círculo, né? Tudo na ciência, ela é em espiral. Em algum momento na espiral, você passa sempre pelo mesmo ponto que já foi estudado. Se você puxar, você olha lá atrás. É só uma espiral crescente, não existe uma linha do tempo linear. É errado imaginar que a ciência cresce de forma linear. Eu acho que a ciência cresce de forma espiral. E aí é óbvio que você vai passar por coisas que você já viu, porque num crescimento espiral, você sempre passa pelo mesmo ponto, distante de um determinado lag, mas pelo mesmo ponto. É essa a ideia que a gente tem que tentar olhar sempre. E é muito legal você perceber que só deram nome para aquilo que você já sabia fazer há muito tempo. Eu acho que é prazeroso. Mais ou menos, legal. Ela fica, que porcaria é essa? Não tem novidade nenhuma nisso. Fica indignado. Você sabe que eu fico às vezes chateado, porque eu falo assim, gente, alguém conseguiu fazer dar certo aquilo que eu tentei fazer, dar certo no sentido de virar business. Várias ideias minhas eu vejo, é como se alguém tivesse inventado a Havaiana. Eu falei, gente, eu pensei na Havaiana 15 anos atrás e o cara fez a Havaiana e ganha dinheiro com isso. Então, isso me dá frustração. Não porque a ciência é a mesma, mas eu falo, gente, eu pensei em fazer disso um produto e disso poder estar no mercado há muito tempo antes. E aí alguém fez melhor e pôs na frente. É a corrida. Tem jeito. Como você diz, a ideia está no ar, né? Hã? Como você diz, as ideias estão no ar. Nossa, nós estamos conversando aqui. Quantas mesas cheias de chinesinho, de indiano, de europeu, está pensando exatamente na mesma coisa? Um monte de gente. Detalhe, consegui trabalhar. Essa é uma vantagem básica. Eles estão melhor que a gente, estão conseguindo ir para o laboratório. Mas a gente chega lá, não adianta causar, não vamos ficar no panic. Não, a gente vai chegar, a gente vai voltar para esse estado. Não, Cláudio, eu só quero dizer muito obrigado por tudo, pelos ensinamentos que continua passando para a gente. Tem você em alta consideração, na mais alta consideração. É o irmão mais velho mesmo, né? Isso é muito bom. Pessoas sentindo diferença. E é bom fazer esses encontros, matar a saudade. Então, mais uma vez, muito obrigado. Hein? Eu agradeço. Acho a ideia e a oportunidade desse evento acontecer, ela é muito boa. Mesmo nesse mundo digital, é uma oportunidade de você oferecer para uma quantidade de pessoas grande um pouco da visão de cada um. Eu acho que é louvável, eu acho que deve ser estimulado. E mesmo no mundo real, que a gente deve voltar, isso deve ser estimulado a continuar. É uma maneira legal que a gente tem de poder fazer esse papel. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço o convite. É sempre um prazer, né? 2 pupilos meus trabalhando, se projetando e tendo sucesso e podendo organizar essas coisas em prol da ciência, só me deixa muito satisfeito e muito orgulhoso, como pai científico. Não tem nem idade, claro. Não tem nem idade para ser pai, mas tudo bem. Não, pai científico. Tudo bem. Deixei claro. Tem um científico que eu falei, né? Tudo bem. Então, Obrigada, Cláudio.